Eu quero, nessa noite, trazer um assunto para vocês que é muito importante, né? Com toda a minha humildade do que está acontecendo hoje no Brasil, sobre as eleições. E eu quero dizer para vocês, primeiro ponto a esse respeito. Eu não tenho dúvida nenhuma, irmãos, que por muito tempo, muitos anos, o inimigo lançou esse ensinamento na cabeça de vários irmãos, de várias igrejas, né? Essa frase que diz: política e religião não se misturam, e que política não é para estar no púlpito das igrejas. Já ouvi muito isso, não é de hoje, irmão. E eu quero trazer, gente, porque não tem nada que a nosso respeito aqui na terra, que a Bíblia, ela não nos orienta. Para tudo tem orientação na Bíblia, irmão. Ela é a nossa bússola. E aí ele, por muitos, né, diz que a política, a religião não se misturam, né? E que a política não é para estar no púlpito das igrejas. Aí vocês já sabem desses dois que eu estou falando para vocês, que eu não tenho dúvida, porque o inimigo ele é muito astuto e ele faz muito isso. E concernente na nossa mente, os pensamentos, essas falácias, esses dogmas, né, que ele coloca. E foi aquilo que nós lemos aqui na pregação do Roberto. Eu vou colocar aqui para vocês verem como que acontece as coisas, que é 2 Coríntios 10, 4. Coloca aqui, Roberto. Nós conversamos sobre esse versículo naquela pregação passada, mas eu preciso dele para que vocês entendam a respeito desse assunto de política. Olha só, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, que a gente sabe que isso aqui são falsas, né? São ensinamentos falsos. Então ele diz que a gente deve destruir fortalezas, anulando sofismas. Então são muitas ensinamentos falsos que existem. E que Satanás usa muito isso, muitos falsos profetas, e faz com que a pessoa entenda errado, né? Para que ela não possa desfrutar verdadeiramente da revelação da palavra de Deus, do que ela tem para nós. Aí ele diz isso, ó, que porque as nossas armas, as armas da nossa milícia, da luta, da guerra, não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir essas e anular esses pensamentos. Olha esse outro aqui, olha, que nós lemos naquele dia também, Efésios 6,16. Olha só. Embraçando sempre, olha, o escudo da fé, com o qual podereis apagar, ó, todos os dardos inflamados do maligno, ou seja, todas as flechas de fogo lançado, dardos são como flecha que ele lança, e a nossa mente ela é aberta. Então, ele lança muito esses pensamentos, esses ensinamentos falsos que existem. Mas ele diz que embraçando sempre o escudo da fé, que a palavra de Deus é poderosa, para a gente derrubar essas coisas. Então ele diz, o qual podereis apagar, ó, todos os dardos inflamados do maligno. Como é que a gente apaga? Como é que a gente sabe isso? Aí a gente vai lá para Efésios, olha. 2 Coríntios 10, 5. 2 Coríntios 10, 5. Vamos lá. Ó, e toda altivez, olha aí, que se levante, olha, contra o conhecimento de Deus, toda altivez, sabe? Pessoas altivas que têm conhecimento, né? Mas ele vem com essas falácias, ele diz, olha, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo, ó, todo pensamento à obediência de Cristo. Então, ainda que venham aí essas pessoas que se dizem muito intelectuais, né, mas mesmo assim
nós devemos ter muito cuidado, olha, porque todo esse conhecimento de Deus, olha, contra o conhecimento de Deus, a gente deve levar esses ensinamentos falsos, né? Ele diz cativo, olha, pensa, a obediência, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, a gente tem de pegar tudo isso e levar para a palavra de Deus, para ver se verdadeiramente é isso que Cristo ensina. Se é isso que está na palavra de Deus mesmo. Então, nós devemos ter, entendendo, essa capacidade de fazer isso, olha. Porque toda altivez se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, todo ensinamento que você escutar na televisão, no rádio, por grandes pregadores, seja quem for, filósofos, tudo, aí você tem de enquadrar na Bíblia. A Bíblia, ela vai nos dar o respaldo, se o que ele está falando é correto ou não. Amém, pessoal? Olha só, segundo ponto que eu quero dizer para vocês. Por causa desse pensamento errado, muitos não se metem nessa questão. E com isso vão deixando que pessoas de má índole, que gostam de política porque lhes traz grandes lucros, vão reinando sobre todas as pessoas de boa índole, né? Mas que não gostam da política. Então Satanás, ele colocou isso há muito tempo, né, na cabeça de vários irmãos, várias igrejas que têm esse pensamento, que não se mistura. E com isso, o que é que ele fazia? Fazia com que a pessoa não tivesse, né, conhecimento, achasse que era até errado se meter em política. E com isso, pessoas que gostam e que são de má índole, passavam a reinar sobre essas pessoas que são de bem, mas que não queriam, que achavam que era errado se colocar no meio da política. Olha aqui, gente, um dado que eu vou colocar aqui, que você, das eleições do primeiro turno. Coloca aí esse dado, Erivaldo, por favor. Olha aqui, gente. A abstenção em 2022 vai a 20,95% e supera 2018. Vai, levanta. Olha aqui. Olha, eleições de 2022 foi de 20,95%, superior à registrada há 4 anos atrás, que foi de 20,3%. De acordo com os dados do TSE, até 3 horas de 3 de outubro de 2022, 32 milhões, olha aí, gente, 32.765.540 eleitores não compareceram às urnas no domingo, 2 de outubro. Então, olha a quantidade, olha aqui, e dentro dessas pessoas, mais de 32 milhões, é muita gente. Então, eu não tenho dúvida que eles não foram por ter algum ensinamento errado, irmãos, a respeito disso. Porque se eles tivessem um ensinamento verdadeiro da palavra de Deus, eles iriam. Porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Olha só, então é muito preocupante isso. E a gente vê que Satanás tem tido êxito. Porque a nossa mente é aberta e ele joga os dados inflamados dele, que a gente só pode se proteger tendo conhecimento da Bíblia. É por isso que a palavra de Deus em João 8:32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Você viu que o presidente Bolsonaro, usando só esse versículo de João 8:32, conhecereis a verdade libertará, ele fez com que muitas pessoas fossem libertas, irmãos, e conhecessem realmente o que é política, que a gente não sabia o que era o TJE, né, o Tribunal Federal, né? A gente não sabia o que era isso, a gente não sabia o que era parlamento, a gente não sabia o que era Senado, não sabia como era que se fazia as leis. E quando o Bolsonaro entrou, isso começou a aparecer, e as pessoas começaram a entender. Olha só, terceiro ponto que eu quero deixar para vocês aqui, ó.
Deixa eu lembrar vocês de uma coisa, olha. Quem criou a política, amados, na verdade, foi Deus. Você já ouviu alguma vez alguém falar sobre isso para você? É raro, né? Não, eu nunca ouvi. Mas a palavra de Deus nos mostra isso. Quem criou a política? Foi Deus. A primeira forma de governo para reger o povo na terra foi a teocracia. Era Deus comandando o povo através dos patriarcas. De Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Essa foi a primeira forma, entendendo? De reger o povo. Se chama teocracia. E aí que era Deus regendo o povo na terra, através dos seus patriarcas. Foi Deus que criou. Aí depois, aí mais tarde, lá na frente, o povo não quis mais ser regido pela teocracia, ou seja, por Deus. Então, Deus permitiu que fosse escolhido um homem do meio deles para os governar. Aí foi que entrou a monarquia e a democracia, a qual nós estamos hoje. Amém, pessoal? Então a política começou com a teocracia, sistema de governo de Deus para com o homem. Mas o homem não quis. Lembra disso? Não, queremos um rei. Aí Deus permitiu. E qual foi o primeiro rei que eles escolheram? Saul. Aí você viu o que aconteceu? Até então nunca tinha tido nenhum problema. Olha só, na gestão de Deus. Até porque Deus é super poderoso, onisciente. Não tinha problema para ele que não podia ser resolvido. Mas eles acharam que não estava bom. E aí passaram para o homem. E Deus permitiu. E aí foi a pior decisão que o povo tomou na época. Igualmente como Adão e Eva no jardim. Eles achavam que não estava bom ali, naquela vida maravilhosa. E o que foi que aconteceu? O inimigo chegou, incorporou numa serpente e foi falar com a Eva. Foi fazer o que com a Eva? Jogar dardos inflamados na mente dela, olha. Não, não é assim. É que ele não quer que vocês saibam das coisas. Porque no dia que tu comer, tu vai saber da verdade. Olha aí a falácia. Olha aí. Que fala lá em Coríntios. Entendendo? E que a gente deve levar cativo a Cristo. Mas ela não levou cativo a palavra. Porque a palavra de Deus era: não comerás de todas as árvores do jardim, tu pode comer, mas menos essa. E o que foi que ele fez? Fez com que ela perdesse o verdadeiro ensinamento da palavra, que Deus deu para eles, e aceitou as falácias de Satanás. O que aconteceu? Perderam a vida eterna. E perderam a vida no jardim do Éden também. Saíram do jardim do Éden, por eles ter feito isso. E o que é que Satanás faz? Destruiu a vida deles lá. E aí foi só confusão, porque eles saíram do jardim do Éden, saíram da proteção de Deus, e aconteceu o primeiro assassinato, que foi entre a família deles, um irmão matando outro irmão. Porque foi para isso que Satanás veio, para matar, roubar e destruir. E é isso que vocês pensam que ele está fazendo hoje, agora, porque o ensinamento de Deus foi deturpado a respeito da política. E ele colocou isso há muito tempo na cabeça das pessoas, que não pode se misturar política com religião. E quanto Deus, ele nos dá aqui, eu vou ler para vocês, 2 ensinamentos de Deus aqui, tremendo, para nós. Olha só, Deus foi criado por ele, diz assim, aqui, olha, aqui em Provérbios, Deus nos dá um grande ensinamento de como deveríamos escolher os governantes. Ele nos dá um grande ensinamento que ele deixou na palavra. Como é que a gente deve escolher os nossos governantes? Joga aqui, olha, Provérbios 29, 2. Dois grandes ensinamentos Deus deixou na palavra, para a gente escolher os governantes, nossos governantes políticos. Amém, pessoal?
Olha só. Quando se multiplica o justo, ali pode ser trocado, que tem uma versão que diz, quando governam o justo, o povo se alegra. Quando, porém, governa o perverso, o povo suspira, ou seja, o povo geme. Olha aí, amado. Ele deixou isso aqui, para nós sabermos como escolher, como vamos escolher os nossos governantes. Você tem de escolher, nós temos de escolher quando se multiplica o justo. Nós temos de escolher pessoas justas, pessoas íntegras, pessoas corretas, pessoas honestas, pessoas de bom caráter. Olha aí. Aí ele diz, quando essas pessoas honestas, íntegras, corretas, eles reinam, eles governam sobre nós, o povo se alegra. É o que está acontecendo, irmão. Nós temos, para a honra e glória de Deus, um presidente que não tem, na verdade, irmãos, corrupção no governo dele. E honesto, sincero. E a gente íntegro, e a gente vê as coisas acontecendo. Olha como o nosso país está crescendo. Dentro de uma pandemia, foi o único país. Entendendo que a inflação foi diminuindo, o PIB crescendo. Chegou a bater a nona economia mais forte do mundo. E todos começaram a pegar o exemplo dele governando o Brasil, as potências da Europa, dos Estados Unidos, pegando o exemplo dele, do que ele estava fazendo aqui no Brasil, que estava dando certo, sendo elogiado lá fora. É isso que acontece com o justo. Mas quando acontece com, ele diz, o povo se alegra, quando porém domina o perverso, que é o ímpio, o perverso, o povo suspira, suspira quer dizer geme. Ou seja, aqui o perverso, olha. Ou seja, a pessoa desonesta, a pessoa mentirosa, a pessoa corrupta, a pessoa de má índole, quando ela está sobre o povo, o que acontece? O povo geme. Está aqui o exemplo, irmão, só quem não quer ver. Os países da América Latina todos não souberam escolher. Escolheram só comandante lá perverso, ímpio, que não temia Deus. E o que aconteceu com eles? Os países eram ricos, irmãos. Olha onde está a Venezuela, a Colômbia, o Chile, a Nicarágua, meu irmão. Olha como está o povo gemendo, o povo vindo para o Brasil, pedindo asilo, que não dá para viver no país deles, porque eles deixaram acontecer isso aqui, que Deus está há muitos anos na Bíblia, para a gente saber como escolher os nossos governantes. Ele está dizendo aqui Provérbios, né? Eu até escrevi aqui na linguagem, da outra linguagem, ó. Deus nos dá, Provérbios 22, ele diz, quando os justos governam, o povo se alegra. Quando, porém, o ímpio domina, que é o perverso, o povo suspira, quer dizer, geme. Fica gemendo, porque não é bom. Isso aqui foi um dos maiores ensinamentos que Deus deixou para todos os moradores da terra, agir dessa forma, como diz a Bíblia. Mas, infelizmente, eles levados por falácias, por palavras falsas, para quererem tirar proveito, e eles se deixaram enganar, por não pesquisar quem é a pessoa. Está aqui, irmão, duas pessoas que vão agora para o segundo turno, totalmente diferente uma da outra. Amém, amados? Totalmente diferente uma da outra. Será que está difícil você escolher? Você está difícil para escolher quem é que entra no justo? E quem é que entra no ímpio, no perverso, desses dois? Tem dois aí, irmão. Quem vai fazer de acordo com a Bíblia ou vai fazer das falácias que estão falando nas televisões desse candidato? É só você seguir a Bíblia, irmão. Isso aqui não é religião, não. Não é porque você faz parte de uma religião ou de outra. Isso é ensinamento de Deus para toda a humanidade. Olha o outro ensinamento que Deus deixou. Olha só, que tudo a gente faz errado. Por que eu mostrei para vocês aqui a abstenção?
mais de 32 milhões. Ou seja, olha o que Deus fala sobre isso, de nós não querermos se envolver e não querer votar. Amém, amados? Olha aí. Irmãos, olha aqui a outra. Outro grande exemplo que Deus nos dá. Não sermos omissos na hora de você cumprir com a sua obrigação de votar. Ele nos deixa isso, irmão, na Bíblia. Você sabia isso? Sabia disso? Eu nunca ouvi ninguém pregar, irmão. Foi Deus que me deu. Por isso que eu vim para pregar hoje. E pedi que o nosso irmão gravasse, para ver se chega até por aqui, pelo bairro um pouco, para as pessoas escutarem isso e ir pesquisar na Bíblia. Olha só, não devemos ser omissos. É que não podemos deixar de votar na pessoa que irá nos governar. Não devemos ser omissos. Nós devemos cumprir com a obrigação que o nosso país dá. E que você tem o dever. Porque isso vai respingar em você depois. Você não pode deixar de votar. E Deus deixou dito isso na palavra, irmão. Olha que coisa linda. Bora ver lá. Joga aqui, Edivaldo. Juízes 9, 7. Irmãos, olha que coisa linda. Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte, Gerezim, e em alta voz clamou, e disse-lhes, ouve-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Foram, certa vez, as árvores ungir para si, olha aí, ungir para si um rei, olha a política aí. E disseram à oliveira, reina sobre nós. Porém, a oliveira lhe respondeu, deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira, vem tu e reina sobre nós. Aí, porém a figueira lhe respondeu, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Olha aí, amados. Então disseram as árvores à videira, vem tu e reina sobre nós. Porém, a videira lhe respondeu, deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Vai. Então, olha aí, gente. Todas as árvores, juntas que não quiseram, disseram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. Olha aí. Olha o 15, vai. Respondeu o espinheiro às árvores, se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Mas, se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Olha só, irmão. Olha só o que aconteceu aqui com eles. Eu vou explicar para vocês o que nós lemos, o que aconteceu, olha. As primeiras árvores não queriam governar, pois não consideraram o reinado sobre as suas semelhantes maior que a missão de produzir. Vocês entenderam? Elas acharam mais importante o que elas estavam fazendo, do que elas largarem os que estavam fazendo e se meter para governar. E vai ter problema, vai ter luta. Não, estamos bem aqui. Olha aí que ela diz, produzir. Pensavam que acabariam estéreis e preferiam incumbir-se da obra que sabiam fazer muito bem. Ou seja, por que eu vou sair da minha casa, do meu aconchego? Eu tenho um bom salário, eu tenho um bom serviço, eu ganho bem, eu estou bem com a minha família. Eu sei fazer o que eu estou fazendo, e por que eu vou sair daqui para governar? Ó,
Vocês estão entendendo, gente? Isso aqui é igualzinho hoje, irmãos. Aí as pessoas, esses 32 milhões que não foram votar, a maioria dizendo, o que eu vou me meter nisso? Eu não quero nem saber. Eu estou bem aqui. Ora, eles estão bem porque tem um cargo, tem uma profissão, tem um dinheiro bom, porque eles estão num país que tem liberdade. E quando chegar um governo que acabe com a liberdade, que foi o caso das árvores. Elas estavam muito bem lá. Mas como elas não quiseram que outras árvores reinassem sobre elas, não quiseram, o espinheiro disse, eu quero. Só que olha como ia ser o governo dele. Respondeu o espinheiro às árvores, se deveras me unges rei sobre vós, vinde e refugiai-vos, olha, debaixo de minha sombra, debaixo do meu governo, da minha autoridade. Olha, mas se não, saia do espinho fogo que consuma os cedros do Líbano. O que ele quer dizer aqui? Que árvores grandes, bonitas, mas agora está debaixo dele, ele lançar fogo sobre eles, e o se sujeitar ao espinheiro, porque não tinha mais jeito. Por quê? Porque pediram para o espinheiro reinar sobre eles. Que é isso que esses povos estão passando agora, irmão. Não souberam escolher, e disseram, não, pode vir. Pode vir Chaves, pode vir Maduro, pode vir os outros todos, mas sem analisar, né, os pensamentos deles, as ideologias deles, sem pesquisar. O que deu? Eles começaram, aí ele diz, com fogo e consumo os cedros. Aí diz aqui, o espinheiro que não produz frutos, aqui, maior que a missão de reproduzir. Pensavam que acabariam estéreis e preferiam incluir-se da obra que sabiam fazer muito bem. Por sua vez, o espinheiro que não produz frutos, mas espinho, prontamente aceitou o governo, depois de ter escolhido o seu rei e se colocado debaixo de sua sombra, ou seja, do seu governo. As demais árvores que não poderiam reclamar das espinhadas. E o tirano está disposto a tirar fogo contra aqueles que não se refugiam debaixo do seu governo, ou seja, que não quiserem obedecê-lo. Até mesmo contra eles, que notoriamente são muitos maiores e melhores do que ele, iriam sofrer, que são o Líbano. Olha, se não sai o espinheiro que consuma os cedros do Líbano, os melhores e maiores árvores, linda e mais importante do que o espinheiro, é que ele diz aqui, ia se submeter a ele, em vez de eles reinarem, não, e o ser comandado pelo espinheiro. E aí o que é que a Bíblia ensina? Que quando o espinheiro, o perverso, o ímpio, que não tem caráter, governa, o povo geme. Está aqui, irmão. Deus nos dando, na palavra de Deus, que nós não podemos ser omissos. Que essas árvores não quiseram, porque estava ali quieto, muito bem, no seu lugar. E não é isso que as pessoas falam hoje. Eu não quero me meter em política, eu vou anular meu voto, eu vou votar em branco. E nisso, ele vai dando poder para as pessoas de mau caráter, de má índole, reinarem sobre eles. É tipo, irmão, eu vou dar um exemplo melhor aqui. Eu vi o pastor Cláudio Duarte dar. A gente chega no iFood, né? E pede um x-tudo. Aí o vendedor diz assim, como é que o senhor quer? Se não, faz lá do teu jeito. Olha aí. Aí ele vai e faz o x-tudo. Ele prepara o x-tudo e traz para a gente. Aí quando a gente vai perceber, o x-tudo está sem o queijo, sem a cebola, sem o presunto, que a gente gosta. Aí ele chama o vendedor. Aí ele diz, meu amigo, não tem queijo, não tem cebola e não tem presunto. Aí ele disse, mas você mandou fazer do meu jeito. E o meu jeito, eu não gosto de queijo, presunto e cebola.
E agora? Tu vai fazer o quê? Tu deu para ele fazer do jeito que ele queria. E quando a pessoa deixa de votar, ou vota nulo, em branco, se abstém, vai justificar, é isso que ela está fazendo. E foi isso que aconteceu para os venezuelanos, para os colombianos, para os chilenos, para os nicaragüenses lá. Então, agora, o que foi? Deram o voto em branco, porque se eles votassem direito, eles não estavam passando por isso. Aí está aí agora. Estão comendo o hambúrguer que eles não pediram. Amém, pessoal? Isso é maravilhoso. E era essa mensagem que eu queria deixar isso aqui para vocês, que Deus colocou no meu coração. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.